Fala pessoal, tudo bem? Rafael Amaral aqui. Vamos finalizar então o nosso módulo 3 sobre enchimento e compactação. E o último vídeo nós vamos falar como determinar a densidade do silo, né? É uma medida também que a gente deveria estar utilizando aí continuamente ao longo do processo, né, de uso da silagem e poucas propriedades têm feito essa avaliação, né? E uma das coisas que a gente fala, poxa, mas eu não faço porque eu não tenho ferramenta, né? Mas olha, não precisa de muita coisa não. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A gente pode determinar a densidade no silo com o uso de uma motosserra, tá? Toda propriedade tem uma motosserra. Claro, assim, tem que tomar cuidado no operar isso daí, tá bom, pessoal? Muitas das vezes, assim, em propriedades grandes que eu vou, é claro, eu sei operar uma motosserra. Mas em algumas propriedades, se você não se sente confortável, tem muita propriedade que vai ter um funcionário ali que pode operar para você. Você está lá, né, como um técnico, então sim, você instrui como é feito, tá bom? Mas assim, fazer com motosserra, eu tendo a motosserra e aquela balancinha de pesa-mala, sabe? Que também eu encontro baratinho em qualquer loja hoje, eu consigo determinar quantos quilos de matéria verde eu tenho por metro cúbico. E se eu fizer a matéria seca ainda, eu consigo determinar a densidade de matéria seca. Olha só que interessante, tá? Então como que a gente faz essa densidade aqui com o uso da motosserra? Primeira coisa, pessoal, é usar a motosserra. Vocês notem aqui, ó, nesse painel de silo, que eu peguei essa motosserra, eu dei uma aplanada, né, no sentido aqui, ó, vertical da face do silo, para ficar bem reto o painel, tá certo? Apesar desse silo aí já ter sido bem manejado, que ele tem uma retirada boa, tá? Bom, e aí depois que eu fiz que eu dei essa limpada, eu venho com a motosserra, e aí no tamanho dessa, né, da probe aqui da motosserra, a gente faz a entrada para dentro do silo. Então geralmente ela tem 40 centímetros, tá? Então a gente faz um quadrado, tá? Aqui e entra 40 centímetros em profundidade, tá ok? Bom, depois que a gente faz, por que eu uso a motosserra então? É para delimitar esse cubo, porque se eu for cavando com a mão ele vai ficar irregular, e quanto mais irregular for, mais chance eu vou ter de errar ali no volume, tá? Bom, e aí o que eu faço? A gente vem aqui, eu venho geralmente com um saco de estopa, né? Protejo bem, coloco também, se eu quiser eu posso pôr uma lona preta ali embaixo do silo para caso caia alguma partícula. E aí com a mão a gente vem tirando, né, essa silagem dentro desse cubo, tá? Então assim, a gente quantifica, mais ou menos eu avanço os 40 centímetros da lâmina da motosserra em profundidade, né? E vou quantificar, né, isso daqui em balança. Então toda essa forragem que saiu dali a gente pesa. Geralmente eu vou precisar de 3, 4, 5 sacos ali, né? Porque assim, né, em nesse volume aí você vai ver que vai sair bastante quantidade de forragem, tá? Bom, e aí eu preciso fazer a determinação do volume disso aqui, pessoal. Como que a gente faz a determinação do volume? Eu com uma trena, eu pego sempre 6 pontos, né, e eu meço e coloco, por exemplo, na profundidade, eu vou medir 6 pontos ali e eu vou fazer uma média, porque assim, sempre tem uma irregularidade. Então eu faço 6 pontos na profundidade, 6 pontos na largura e 6 pontos na altura aqui, tá certo? E aí eu consigo determinar o volume, tá bom? Você já coloca isso em metros, né? Por exemplo, eu medi, lá deu 40 centímetros de profundidade, você coloca 0,4 metros. Tá? Porque daí você coloca quilos de matéria verde por metro cúbico, tá certo? Bom, então essa é uma forma, tá bom? A gente pode fazer com o uso da motosserra. Eu sabendo a quantidade e aí determinando o volume, tá bom? Mais uma vez, o volume como é que a gente vai determinar? Profundidade vezes largura vezes altura. Tá? A média de 6 pontos na profundidade, média de 6 pontos na largura e a média de 6 pontos na altura, tá bom? Sempre transformando isso para metros. Eu sempre procuro transformar a unidade em metros para depois multiplicar, tá bom, pessoal? Às vezes vocês vão ficar meio com dúvida. Transforma de centímetros para metro, né, que é dividir por 100, e faz o volume já em metros cúbicos. Então, por exemplo, aqui saiu X quilos, né, e aqui o volume que eu determinei era de tantos metros cúbicos. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá que eu te respondo, tá bom? Não fica com dúvida não. Bom, vamos lá. Uma outra forma da gente avaliar a densidade é através de uma probe, dessa daqui, ó. Então você pega uma probe dessa, você vem,
né? Você usa uma furadeira ou às vezes você pode fazer ela manualmente mesmo. E aí você quantifica, né, a massa em balança de cozinha e você determina o volume dessa probe, pessoal. Como é que eu faço para determinar o volume, né, de um cilindro? πr² vezes comprimento. E mais uma vez, sempre fazendo isso daqui em metros quadrados. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Peguei essa probe, fui lá, quantifiquei a massa, 650 gramas. O volume dessa probe aqui, ó, né, eu fiz lá o πr², né, vezes o comprimento, que é isso daqui, ó, e me deu um volume de 0,001 metros cúbicos. Ou seja, me deu uma densidade de 0,650, né, que eu já transformei em quilos aqui, né, que eu peguei 650 gramas e dividi por 0,001 metros cúbicos. Me deu um valor de 650 quilos de matéria verde por metro cúbico. Bom, esse cálculo que eu fiz aqui, ele é um cálculo proposital, tá bom, pessoal? Olha só que interessante, ó. O valor que eu pesei, 650 gramas, esse próprio peso nesse volume aqui de 0,01 metros cúbicos, me deu uma densidade de 650 quilos de matéria verde por metro cúbico, ou seja, o que eu pesei em grama já me dá um valor em quilos de matéria verde por metro cúbico. Interessante, né? Facilita muito o manejo, nós não precisamos ficar fazendo conta, né? Então assim, vamos fazer o cálculo agora para ver qual que é o tamanho dessa probe que eu preciso ter para conseguir fazer isso, tá bom? Vamos lá para vocês verem. Bom, então aqui, ó, né, observe que o cálculo é simples, né? O mesmo valor pesado é o valor em densidade. Tá? Então assim, eu preciso ter um volume disso daqui, ó, de 0,01 metros cúbicos. Então qual que é a dimensão da probe que eu devo ter? Né? Então vamos lá, o volume, 0,01. O volume a gente determina por πr² vezes o comprimento. Valor de π, 3,1416. r², né? Vamos determinar. Um comprimento bom de probe, aqui você pode colocar o valor que você quiser. Tá? Mas assim, um comprimento bom, que a gente consegue fazer uma avaliação boa ali, né? Coloquei 36 centímetros, tá? Então assim, se eu utilizar esse valor aqui, ó, r², né? 0,01 dividido por 1,130976, que é a multiplicação dessas duas aqui, tá? Dá esse valor aqui. A raiz quadrada desse valor deu 0,0296, ou seja, 3 centímetros é o raio. Então quer dizer, qual que deve ser o diâmetro dessa minha probe? Né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então quer dizer, eu preciso ter uma probe de 36 centímetros de comprimento com um diâmetro de 6 centímetros. Para eu, a hora que eu pesar a quantidade que eu retirei ali do silo, já me dá o valor em quilogramas de matéria verde por metro cúbico. Olha só que interessante, simples demais. Não é verdade? Aonde você ia conseguir ter essa informação se não fosse nesse curso? Vai lá, indica esse curso para um amigo seu também. Brincadeira. Bom, pessoal, então, a probe tem que ser de 36 centímetros. A minha sugestão, essa probe ela vai ter que entrar 36 centímetros dentro do silo. Então, quando você for construir, faz ela um pouquinho maior, tá certo? Para você, às vezes, colocar um encaixe da furadeira ou fazer um furo ali para você ir rosqueando ela, tá? E aí você delimita onde que está os seus 36 centímetros ali para você fazer a coleta da forma certa. Tá bom, pessoal? Então, assim, duas dicas aí de como determinar a densidade do silo, tá? Façam também densidade no topo do silo. Comece a calcular a densidade no dia que você está terminando o seu silo, no dia que você está abrindo. Está variando a densidade na sua propriedade? Conta pra gente. Vamos começar a compartilhar esse tipo de dado. Vamos deixar as pessoas de queixo caído, né? Porque isso é informação nova para você, tenho certeza. Tá bom? Pessoal, brincadeiras à parte, queria agradecer mais uma vez a interação de vocês aí no curso, a presença de vocês, e com isso a gente finalizou o módulo 3. Olha só, o módulo até que foi rápido, né? Espero que vocês tenham gostado. Tendo alguma dúvida, postem, me mandem as mensagens aí para a gente tirar essas dúvidas aí, tá bom? Então a gente se vê lá no módulo 4. Um grande abraço.